Renda variável, ela tem essa dinâmica que ela está sempre competindo com o prêmio da renda fixa. Sim. Então, isso é uma maneira muito correta e justa de você olhar preços relativos para determinar se coisas estão baratas ou caras, é olhar quanto que eu ganho livre emprestando para o governo, para o tesouro, e hoje eu consigo um IPCA quase mais 7, né? Andamos vendo coisas muito interessantes aí. Uma pré também muito interessante, o CDI subiu bastante ontem, né? Então, assim, uma primeira coisa que a gente tem que considerar é que calcular o prêmio de risco de uma empresa é parte de você calcular o preço justo dela, calcular esse yield projetado e comparar com o teu yield projetado na renda fixa. Então, cada vez que o juro sobe, a empresa acaba no relativo ficando mais cara e acaba caindo. Então, voltando para o tema do portfólio, para terminar com os ativos, o grande segredo do mercado é entender que existe esse pêndulo que é a taxa de juros, e esse pêndulo faz com que os dois ativos antagônicos se mexam. Então, os ativos de risco e os ativos de reserva de valor, eles se mexem de maneira contrária, como se eles tivessem uma espécie de correlação negativa, até possuem. Então, por exemplo, quando a taxa de juros sobe, os ativos de bolsa normalmente estão caindo. E os ativos de renda fixa, principalmente pós-fixado, vão render mais. Da mesma maneira, quando a taxa de juros cai, os ativos de bolsa ficam muito mais baratos e sobem, a renda fixa cai. Por que eles ficam mais baratos e sobem? Eles ficam por causa desse relativo que você compara, mas não apenas isso. Quando você vai fazer um valuation, um preço justo de uma empresa, você vai pegar todo o fluxo de caixa que ela pode te trazer no futuro e vai trazer valor presente descontado pela taxa de juros. Então, os juros vêm embaixo na fórmula. Então, quando você diminui esse número que está embaixo na fórmula, o resultado dessa fórmula fica maior. Então, sempre que você diminui os juros, todos os caras bons de valuation olham e falam, olha, essa empresa está valendo mais hoje porque o fluxo de caixa dela, o valor presente dela é mais alto. E o terceiro fator, que é um fator meio indireto, que na verdade tem a ver com esses dois primeiros, que é o prêmio de risco na hora que alguém vai vender um produto de investimento e vai projetar a carteira do seu cliente ou do seu fundo de pensão, quando a taxa de juros está muito alta, ele projeta e ele consegue atingir os objetivos dele. Quando a taxa de juros começa a cair, o prêmio de risco dos juros cai, as pessoas são obrigadas a ir para a bolsa. Então, esses fatores fazem com que a gente tenha uma bolsa cada vez mais barata e cada vez caindo mais. Essa gangorra, na verdade, esse braço de ferro desse governo que está tentando ter alguma coerência no seu discurso, que é o discurso de esquerda, que é gastar dinheiro, e o mercado que simplesmente precisa enxergar coerência e precisa enxergar um resultado positivo para as contas públicas e para o fiscal, porque senão ele não pode investir, ele não consegue justificar para o chefe dele, para o investidor dele, que vale a pena fazer aquele investimento. Então, tudo isso faz com que as empresas brasileiras de fato sejam baratas. Eu acho que é uma oportunidade. Dos 4 tiros, digamos assim, dos 100% que eu teria para a Bolsa Brasil, que é uma parte de um portfólio, esses 24 aí é a terceira compra. Então, é quase all-in já. Eu acho que o 18, 17 seria a quarta compra. E eu acho que também a gente tem que aproveitar a oportunidade do zigue-zague, eu venho explicando isso, de que, vem no 24, vai no 30, vem no 24, para você fazer alguns movimentos com opções. Entendi. É que eu tô puxando a minha sardinha, mas, cara, vender uma call quando aquele papel que você comprou lá embaixo dá uma andada forte, um pedaço de uma call, tipo 1/5 do que você comprou 1.000 Petros. A Petro andou, ou a Vale, o Banco do Brasil, que tá muito barato, andou pra caramba ontem. Você já poderia ter lançado uma callzinha parcial ali, por quê? Porque com essa volta de hoje, você tava, pelo menos vendi uma callzinha. A gente sempre tem que
tentar não se arrepender. Sim. A gente tem sempre que cercar a história de que, putz, eu poderia ter feito melhor, eu me arrependi. Então, e nesse cenário de volatilidade maior, opções acaba sendo bem interessante, né? ajuda muito. E os ativos que a gente deve buscar nesse período, eu tenho falado isso pelo menos há 3 anos, acho que desde 21, são os ativos de valor. Não dá para pegar turnaround, não dá para pegar rabo de foguete, não dá para pegar promessa, porque é uma disputa. As empresas brasileiras, elas são heroínas, elas estão concorrendo contra o maratonista queniano lá, que é o CDI, cada vez mais rápido ele tá. Tem empresas extraordinárias no Brasil que tem isso aí, 5 de PL, 6 de PL, 4, tem 30%, 40% de margem, e o name it, aí cada setor você vai ter pelo menos um ou dois caras desse, principalmente os setores menos cíclicos, digamos assim, mas tem exportadora, tem para todo tipo de gosto, dá para fazer uma carteira ótima.